Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2010 para o segundo semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a questão 17 da prova da segunda fase. A questão diz assim: na figura abaixo, o peso P1 é de 500 newtons e a corda RS é horizontal. Os valores das tensões T1, T2 e T3 e o peso P2 em newtons são respectivamente. Então, essa aí é uma questão de estática, né? A gente tem aqui os pontos aonde as forças estão sendo atuadas e ele quer saber o valor dessas forças, não é? Então, eu gosto de dividir assim. Eu vou pegar esse ponto aqui e vou falar assim, ó. Vou analisar primeiro o ponto R. Veja bem, no ponto R, a gente tem a seguinte situação. A gente tem para cá a tração T2. Então, aqui no ponto R, a gente tem para cá a tração T2. A gente tem para baixo, né? Vamos botar para baixo o peso P1. E aí, a gente tem inclinado aqui, certo? A minha tração T1. Não é isso que está acontecendo ali? Então, a gente pode escrever assim, olha só. Esse cara aqui eu vou chamar de T1. Esse aqui é o meu P1 e esse aqui é o meu T2. E aí note o seguinte, nessa direção aqui, a gente tem um ângulo de 45 graus entre o vetor T1 e o vetor T2. Então, a brincadeira aqui é a gente achar quem está fora dos eixos, né? Por quê? Porque a gente vai fazer aqui o eixo XY, ó. A gente pode dizer assim, ó. A gente vem aqui e diz que esse aqui é o eixo X e esse aqui seria o meu eixo Y. Então, ficaria assim, ó. Esse cara aqui, o Y, e esse cara aqui, o X. E vou colocar o meu T nos eixos, né? Então, eu poderia dizer que esse cara aqui é o meu T1 no eixo X. Vamos botar ele aqui, ó. O meu T1 no eixo X. E esse aqui é o meu T2 no eixo X, certo? Então, na minha resolução, eu vou ter aqui, ó, T1 no eixo X e o T1 no eixo Y. Lembrando que quando a gente tem projeção de vetores, tá? A gente vai ter que usar o seguinte, o eixo do Y é o eixo do seno e o eixo do X é o eixo do cosseno. Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu T1x vai ser igual a T1 cosseno de 45 graus, que é esse ângulo aqui. E o meu T2y, perdão, o meu T1y vai ser igual a T1 seno de 45, beleza? Só que note o seguinte, como a gente tem a situação de equilíbrio, o que está acontecendo? Essas forças elas estão se equilibrando. Então, eu posso afirmar, primeiro, que se o T1x está puxando para cima e o P1 está puxando para baixo, o T1x
vai ser igual a P1. A outra situação de equilíbrio que eu vou ter vai ser exatamente o quê? O meu T1Y, ele vai ser igual ao meu T2, condições de equilíbrio. T1x não é igual a T1 cosseno de 45, e P1 vale quanto? Ah, o problema falou que o P1 vale 500 newtons. Beleza. Então, aqui vai ficar assim, ó, T1 vezes cosseno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2, isso igual a 500. Então, eu sei que T1 vai ser igual a 1.000, né? 2 vezes 500 dá 1.000, divididos por raiz de 2. Se eu racionalizar isso aqui, eu chego à conclusão que o meu T1 é 500 raiz de 2. Beleza? Então, já sei que o meu T1 é 500 raiz de 2. Agora, e aqui? Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. T1y não é T1 seno de 45? Então, fica T1 seno de 45 vai ser igual a T2. T1 a gente sabe que é 500 raiz de 2 vezes seno de 45. Cara, é raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Então, fazendo isso tudo igual a T2. Então, aqui vai ficar o quê? Raiz de 2 com raiz de 2 dá 2. 2 divididos por 2, 1. Então, eu sei que o meu T2 vai ser igual a 500 newtons. Beleza? Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o lado do S. Então, vamos analisar o S agora. Qual é a situação que a gente tem no S? Bom, vamos lá. Vamos botar o peso, né, que é para baixo. Então, eu vou ter aqui o meu peso. Para cá, eu vou ter o meu T2. Então, a gente tem para cá o T2 e o meu T3, que ele está exatamente indo nesse sentido aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos botar esses caras aí, ó. Esse aqui é o meu T3. Esse aqui é o meu P2. E esse aqui é o meu T2. Condição de equilíbrio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora o eixo XY, né? A gente pode fazer o eixo XY aqui, ó. Vamos botar o eixo XY aqui. Então, vai ficar assim, ó. Aqui é o Y, aqui é o X. E com isso, a gente vai ter a projeção do T3 no eixo X e no eixo Y. Então, eu posso dizer que esse aqui vai ser o T3 no eixo X e esse aqui o T3 no eixo Y. Então, vai ficar aqui T3Y, X. Beleza? Então, a gente também sabe que o ângulo formado entre o T3 e o eixo X foi um ângulo de 30 graus. E aí, a gente pode dizer o seguinte, ó, que T3 no eixo X é igual a T3 cosseno de 30 graus. E T3 no eixo Y é igual a T3 seno de 30 graus. Beleza? Aí agora eu vou analisar a condição de equilíbrio. Né? Qual é a condição de equilíbrio? A condição de equilíbrio é, primeiro, o T2 ele vai ser igual ao T3x. Quanto que vale T2? A gente descobriu que vale 500.
Então, vai ficar assim, ó, 500 é igual T3x vale quanto? T3 cosseno de 30 graus. Então, vai ficar assim, 500 é igual a T3 vezes cosseno de 30 graus. É raiz de 3 sobre 2. Então, eu sei que o meu T3 vai ser igual a 1000 sobre raiz de 3 newtons. Não vou racionalizar, porque aqui a gente tem todos com a raiz na parte de baixo. Beleza? Agora, eu vou analisar entre o T3y e o P2. Qual é a situação que eu vou ter aqui? Que T3y é igual a P2. Então, aqui vai ficar T3 vezes seno de 30 graus é igual a P2. T3 a gente sabe que é 1000 sobre raiz de 3 vezes seno de 30 graus é 1/2. Isso é igual a P2. Então, eu sei que o P2 vai ser o quê? 500 sobre raiz de 3 newtons. Então, agora a gente tem que achar esses valores, ó, né, que ele quer T1, T2 e T3 e o P2. T1 vale 500 raiz de 3. Então, 500 raiz de 3 está em todas as alternativas. Depois, né, a gente sabe o T2 vale 500. Então, ó, essa aqui já não vale mais, então essa aqui está errada, essa aqui está errada, e aí eu fico na dúvida entre a D e a A. Então, já foi, ó, esse aqui já foi, esse aqui já foi. Depois, 1000 raiz de 3, 1000 raiz de 3, 1000 raiz de 3. Beleza. Depois, 500 raiz de 3 e 500 vezes raiz de 3. Então, a letra D está errada e a resposta está na letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.